A paz do Senhor, ovelha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal com a palavra. Meu nome é Larissa. Já peço, por favor, inscreva-se, curtam, compartilhem e vamos difundir a palavra do nosso Senhor e Salvador pelo mundo. Hoje eu gostaria de convidar vocês a meditarem comigo a respeito de quando o Espírito Santo de Deus se retira. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos foi dado de presente após o Pentecoste como nosso Consolador, como aquele que veio após Cristo para nos ajudar, para nos ensinar o caminho, para nos admoestar, para ser o nosso advogado, para ser aquele que vai nos guiar pelos caminhos, pelas palavras e nos instruir no ensino da verdade e da justiça de Deus. O Espírito Santo foi um grande presente, ele como a terceira pessoa da Trindade, estando ele desde a fundação, desde Gênesis, na construção e na elaboração de todo o universo. O Senhor o deu a nós de presente e o pôs dentro de nós para que pudesse nos ajudar na caminhada nessa terra e poder nos levar para mais perto dele, trazer entendimento, discernimento e conhecimento para o nosso coração. Mas tem momentos na vida em que, apesar de sermos escolhidos, apesar de ouvir o chamado do Senhor, muitas vezes se perde o Espírito de Deus e ele se retira de nós. E essa é uma das piores coisas e mais tristes que podem acontecer com qualquer cristão, porque a partir do momento em que ele está vazio do Espírito de Deus, ele começa a querer pôr coisas em seu lugar ou querer fingir que ainda possui esse Espírito. E daí nós vemos diversos falsos profetas fingindo falar em línguas, fingindo ter profecias, fingindo uma série de coisas, porque eles podem até ter conhecimento humano da palavra pela leitura. Qualquer pessoa com uma boa memória consegue lembrar de passagens. Contudo, só quem traz discernimento e revelação é o Espírito Santo. Então é sim possível compreender aquele que é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Quando o Espírito do Senhor se retira, é a pior e mais triste coisa que pode acontecer com uma pessoa que em algum momento da sua vida já sentiu, já foi transformado, já foi modificado, já foi conduzido pelo Espírito Santo. Não há nada mais gostoso do que a gente poder sentar, meditar no Senhor e perguntar: Senhor, o que eu faço agora? Qual é o caminho? Qual é a saída? É para a direita? É para a esquerda? É para parar? É para esperar? E a coisa mais gostosa que nós podemos sentir com certeza é ouvir a resposta do Senhor de forma clara, dizendo para nós o que fazer, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. A primeira citação que eu gostaria de usar hoje se fala a respeito da referência de Saul, que foi um homem segundo o coração de Deus para a escolha de um povo que era guiado por Samuel no momento, estava sendo guiado por profetas e o povo pediu um rei. Então o Senhor ungiu Saul. Essa passagem encontra-se em 1 Samuel capítulo 9, que nós sabemos que Saul é um benjamita que saiu para procurar os animais do pai que haviam se perdido junto com um de seus servos. Até que eles não acharem, um de seus servos falou com ele: tem um profeta, tem um vidente que pode nos ajudar. No caso ele se referia a Samuel. E o versículo que eu gostaria de ler com vocês é o versículo 15 a 17. 1 Samuel 9, 15 a 17 diz: Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já lhe havia falado. Este dominará sobre o meu povo. E nós vemos aqui que Saul foi um homem escolhido por Deus. Quando passamos os capítulos, nós vemos que Samuel, no capítulo 10, unge Saul como rei, e o Saul começa a fazer trabalhos para o Senhor. Saul vence os amonitas, é escolhido como rei, é proclamado rei, e Samuel resigna seu cargo com tristeza pelo povo ter escolhido um homem ao invés da direção de Deus.
Contudo, se nós seguirmos um pouco mais adiante, nós vemos que a desobediência de Saul fez com que o Espírito do Senhor se desagradasse dele. Isso encontra-se em 1 Samuel capítulo 15, em que nós vemos que o Senhor tinha dado uma ordem para que fossem mortos os povos amalequitas e Agag, seu rei. Contudo, o Senhor falou, não somente eles, mas mulheres, crianças, animais, nada fiqueis daquele povo. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Os soldados guardaram alguns animais, pouparam algumas vidas, inclusive a vida do rei Agag. Nós vemos que no próprio capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel aparece extremamente irado, porque não foi cumprido conforme a vontade do Senhor. E ele diz, Saul, com isso o seu reino se consolidaria, porém pela sua imprudência, por não ter feito a vontade do Senhor, o Senhor te tirará o reino. E isso nós podemos ver no capítulo 15, do versículo 10 e 11, que diz, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu, e toda a noite clamou ao Senhor. Nós vemos que foi com tristeza que Samuel fala a respeito dessa retirada do Senhor, da bênção sobre Saul. E o Senhor já tinha escolhido um outro homem, nós sabemos que posterior a Saul vem Davi, que é de fato um homem segundo o coração do Senhor, e nós podemos ver essa retirada do Espírito Santo de Deus da vida de Saul no capítulo 16, nos versículos 14 ao 18, que diz, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará, e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo com palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Nós sabemos que o poder aqui não estava na harpa conforme os homens imaginavam. Na verdade, o poder aqui estava na presença de Deus. Somente a presença de Deus expulsa espíritos malignos. E Davi, assim, iniciou a sua jornada e foi levado para dentro do próprio ambiente do rei. Nós sabemos que o rei tentou diversas vezes matar a Davi, contudo o Espírito do Senhor não se afastou de Davi, porque Davi era um homem segundo seu coração. E assim tem que ser conosco. Quando nós recebemos o Espírito do Senhor, devemos andar de acordo com as leis, as normas do Senhor, conforme a vontade que o Senhor estabeleceu e deixou clara para nós. Porque uma vez que nós recebemos uma instrução, recebemos um objetivo, e nós não cumprimos, isso entristece de fato o coração de Deus, isso entristece de fato o Espírito Santo. E ainda que outras pessoas possam vir a interceder por nós, como Samuel fez por Saul, muitas vezes, pela transgressão que cometemos, o Senhor fala, cesse de clamar por ele, pois eu me arrependo de tê-lo escolhido. Que não sejamos nós como foi Saul. Que não sejamos nós motivo de arrependimento para Deus, mas motivo de alegria, de honra e de glória. A outra citação que eu gostaria de fazer é a respeito de Balaão. O profeta Balaão, nós sabemos que foi um profeta que tinha o dom de profecia de fato, que falava assim com Deus, porém ele vendia os seus dons. Ele literalmente profetizava a favor ou contra, dependendo de quem pagasse. Nós vemos isso em Números capítulo 22, quando Balaque, rei dos Moabitas, chamou Balaão para que profetizasse contra Israel, porque os Moabitas já estavam se tremendo por dentro de tanto medo por ouvir
a reputação de Israel. Contudo, Balaão falou: deixa antes que eu consulte ao Senhor. E por 3 vezes o Senhor negou e disse: não amaldiçoa o meu povo. Fica e faz o que eu te mandar. Nós sabemos que Balaão seguiu, a jumenta dele parou, pois o Senhor havia mandado o anjo da morte para ir contra o próprio Balaão, pela desobediência dele. Contudo, sua vida foi poupada, por causa daquela jumenta, que Deus permitiu que falasse para ele: ora, por que está batendo na jumenta? Porque se ela tivesse deixado passar por aqui, você morreria e ela continuaria viva. Sabemos que Balaão foi até Balaque. Ele negou sim profetizar, e não só negou profetizar contra Israel, mas vemos nos capítulos subsequentes que ele não só pôde amaldiçoar, mas como Deus mandou com que ele abençoasse os israelitas, não só por 1 nem por 2 vezes, mas por 3 vezes. Aquele falso profeta que havia sido levantado para amaldiçoar o povo de Deus foi obrigado pelo Senhor, pelo poder e autoridade que consta no nome do Senhor, a abençoar aquele povo. E não há nada que ninguém possa fazer diante da vontade do nosso Deus. Nós vemos posteriormente na Bíblia, inclusive, que ele é citado como um péssimo exemplo e uma péssima influência. Nós vemos isso no capítulo 31 de Números. Números 8 diz que Balaão morreu à espada em uma guerra guerreada através de Moisés. Nós vemos lá na frente que Neemias 3:2 e 2 Pedro 2:15 também falam mal de Balaão, a respeito de como ele corrompeu o povo, como ele incitou o povo a vender, a se vender, a praticar práticas, a executar práticas desagradáveis diante de Deus. Ou seja, era um homem que tinha o dom, que falava com o Senhor, que tinha acesso, mas que já não tinha temor à presença de Deus e vendeu os seus dons, assim como nós vemos tantos hoje, que tem uma ótima oratória, que tem um bom conhecimento da palavra, que demonstra ter intimidade sem ter, mas que se vende pelo mundo, se vende por dinheiro e vende aquilo que Deus deu de graça para ele, quando Deus nos ensina: de graça receber e de graça dai. Por fim, eu gostaria de citar Paulo, que no livro de Gálatas, no capítulo 1 e no capítulo 2, explica como foi o chamado dele. Paulo, nós sabemos que tinha muitas condecorações. Ele era um homem extremamente instruído, era um homem extremamente bem conceituado, era um grande perseguidor da igreja na época, porém em Gálatas, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala que quando ele teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor o ensinou, não foi carne, não foi homem. Na verdade, ele diz em Gálatas 1, no versículo 15 ao 18: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouvindo somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pertenciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Nós vemos que Paulo foi um excelente exemplo de um homem com grande conhecimento da lei, da palavra, um homem zeloso por cumprir as regras, porém que não tinha tido um encontro com Cristo. E quando esse encontro com Cristo aconteceu, ele viu que aquilo tudo que ele possuía em si não era nada.
E ele se retirou por 3 anos, depois se retirou por mais 14 anos. E isso tudo, ele diz, foi ministrado pelo Espírito, não por homens, não por carne, não por aqueles que vieram antes de mim. Não estou dizendo que nós não devemos aprender com aqueles que vieram antes da gente. Tiveram diversos grandes homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história com um enorme testemunho de vida, dedicação, oração, que fizeram grandes mudanças sociais, culturais na igreja, renovação, e tiveram revelações de Deus que trouxeram clareza ao nosso entendimento. Contudo, a melhor coisa é aprender com o Espírito Santo por revelação de Deus. Como nós conseguimos isso? Através de oração, através de busca, através de intimidade. Somente quem tem intimidade com Deus consegue a revelação do que é o Espírito de Deus. Meus irmãos, então é isso. Eu peço que vocês não se deixem levar pelas coisas que o mundo pode te oferecer. Que você, de fato, busque no Senhor a clareza do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e que Ele modifique a sua vida e renove a sua vida e os seus dias, e te transforme de tal forma que aqueles que te conheceram antes, agora conhecerão uma nova pessoa, mudada, revestida, lavada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que nos modifica conforme a sua vontade e que nos transforma dia após dia, buscando sermos semelhantes a Cristo, que é o nosso maior indicador de como viver uma vida diante da presença de Deus. Um homem que diversas vezes, sendo filho de Deus, dizia e se ele se retirava para orar. Diversas vezes ele se retirava para orar. Meu irmão, não há segredo, não há mistério, não há outro caminho. Oração, intimidade. É isso que Deus quer, é isso que Deus procura. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a esses ele se revela. Te agradeço por ficar aqui comigo e te convido, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, glórias te damos por essa noite. Glórias te damos por mais essa oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. Te agradecemos pelo discernimento que o Senhor nos dá para falar a respeito dela com clareza, trazendo vida, Senhor, àqueles que estão abundantes, talvez, de outras coisas, mas não do Teu Espírito Santo. Pai amado, que nós possamos ser limpos pelo Teu sangue, Pai amado, revestidos da Tua armadura, Pai, purificados pelas Tuas águas que saem do Teu trono, e que nós possamos verdadeiramente voltar as nossas vidas para Ti, os nossos desejos, as nossas paixões sejam subjugadas, Senhor, pela Tua vontade, Pai, para que não haja mais os nossos desejos, mas os Teus desejos em nós, não mais a nossa vontade ou os nossos temperamentos ou as nossas angústias, mas na verdade que a Tua presença transborde de tal forma dentro de nós, Pai amado, que nós sejamos verdadeiramente filhos e filhas de Deus sobre a terra, pronunciando, vivendo um evangelho de paz, um evangelho, Senhor, de salvação, um evangelho de perdão, de misericórdia, mas também de justiça. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida, famílias, animais, pelos empregos, por tudo que o Senhor nos proporciona e por todas as coisas que o Senhor também nos permite passar para que possamos crescer em fé, em experiência, em confiança em Ti, Pai. Te pedimos por aqueles que estão nas guerras, te pedimos pelos palestinos, pelos israelenses, pelos islâmicos, oramos pela Rússia, pela Ucrânia, pelos países perseguidos, oramos pelos presidentes, oramos pelo Brasil, oramos pelos cristãos, oramos pelos líderes e oramos por aqueles que estão perdidos no mundo sem salvação. Oramos, Senhor, pedindo por aqueles que estão drogados, viciados, aqueles que estão nos leitos, Senhor, nos hospitais, aqueles que foram abandonados pelas famílias, quer idosos, quer crianças, aqueles já sem esperança, aqueles que sofrem pelos animais, pela natureza, por todas as coisas, e pedimos, Senhor, aviva em nós o Teu Espírito Santo para que possamos ser nesses últimos dias, Senhor, sal e luz nessa terra, nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro, Pai amado, que estão contados os seus dias. Nós sabemos que em breve Tu virás. Eu te peço, prepara o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e que possamos levar conosco o máximo de pessoas possível para a Tua salvação. Eu glorifico o Teu nome e Te bendigo, Pai, porque eu sei que o Senhor está conosco todos os dias, e te peço,
Reveste-nos do Teu Espírito Santo, banha-nos, Senhor, com o Teu sangue para nos lavar, para nos purificar. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, que as Tuas águas vivas fluam do Teu trono sobre nós. Nós possamos, Senhor, sim, ter a nossa sede saciada por Ti e jorrarmos, Senhor, para os que estão ao nosso redor. E através de nós eles venham a Te desejar e a Te conhecer. Porque nós sabemos que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro meio de salvação, senão através de Cristo, o Jesus que veio nos salvar e nos libertar. Abre os nossos olhos espirituais, dá-nos dons espirituais, Senhor, modifica-nos conforme a Tua vontade, dá-nos os Teus talentos e mostra-nos, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas, para que possamos segui-las. Ajuda-nos e capacita-nos para fazer a Tua obra. A seara é grande, Senhor. Envia trabalhadores, Deus. Nós Te agradecemos e Te pedimos. Fortalece os nossos joelhos, fortalece os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração, e que estejamos totalmente revestidos da Tua armadura, Pai amado, para que essa batalha que se levanta todos os dias, Pai, seja vencida não pela força do braço do homem, mas pelo Espírito de Deus, Senhor, pela Tua força, pelo Teu poder, pelos Teus anjos, Senhor, pois sabemos que em Ti estamos guardados verdadeiramente e descansamos à sombra do Altíssimo. Eu Te agradeço por essa oportunidade, eu Te agradeço por esse dia, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Muito obrigado por todas as coisas, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, exaltado e glorificado entre nós para todo sempre. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo. Tenha uma boa noite. Fica firme, ovelha. Não largue o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos protege, que nos guarda. Ele é aquele que nos livra de coisas que nem nós sabemos, mas Ele nos livrou. Sejam gratos, vivam uma vida conforme a vontade do Senhor e fica firme. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.